Vamos abrir aí as Institutas da Religião Cristã, no capítulo 1. Capítulo 1, né? É bom lembrar que as Institutas é dividido em 4 livros. E esses livros são divididos em capítulos, ok? Então, nós vamos estudar, à medida do possível, os capítulos que cada tomo apresenta. São 4 tomos, ou são 4 livros. Na verdade, tanto a edição da Unesp quanto a edição da Afilire traduziram as Institutas da versão clássica do latim para as suas respectivas línguas. E essa divisão, né, ela foi feita em 2 tomos. Tomo 1, tomo 2, ou seja, livro 1, livro 2, ok? Quando fala tomo 1, a gente está no tomo 1, aí geralmente isso se compreende do primeiro livro das Institutas até metade do livro 3º. E no tomo 2 vai da parte que terminou o livro 3º, né, até o livro 4º, todo analisando questões doutrinárias e eclesiológicas, ok? Ok. Muito bem. A tradução pode sair um pouco diferente da tradução que você tem aí, viu, Severino? Ok? Ok. Muito bem. O primeiro capítulo trata do seguinte: o conhecimento de Deus e o de nós mesmos se relacionam entre si, de maneira em que convivem mutuamente. Ou seja, a ideia agora é que o Calvino ele começa as Institutas abrindo o primeiro postulado, que é o postulado da questão do conhecimento. Como o homem conhece a Deus, como o homem chega a conhecer a Deus e como ele começa a conhecer a si mesmo. Ou seja, Calvino começa a tratar do aspecto da revelação, ok? Esse é o primeiro aspecto que ele começa. É interessante que Calvino não começa com o aspecto do ser de Deus propriamente dito, mas ele começa com o conhecimento do ser de Deus, ou seja, como o homem passa a conhecer a Deus, como o homem chega a este conhecimento de Deus na sua existência. E aí ele começa no primeiro parágrafo, ele começa o seguinte: a relação desses dois conhecimentos. Ele diz: quase toda a suma de nossa sabedoria, que deveras se deve ter por verdadeira e sólida sabedoria, consiste em 2 pontos. Quais são os 2 pontos? Primeiro, a saber, no conhecimento que o homem deve ter de Deus e no conhecimento que deve ter de si mesmo. Então ele vai dizer que a soma total, a totalidade de toda a sabedoria, de todo o conhecimento que o homem precisa viver piedosamente, é primeiro conhecer, ter o conhecimento, o homem conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Entendeu? Entendi. Então ele começa trabalhando essa ideia. Ou seja, 2 postulações necessárias: o conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Hoje as pessoas procuram mais conhecer a si mesmas para depois conhecer a Deus. A pregação antropológica, a pregação antropocêntrica, a pregação voltada para o homem diz que o homem precisa conhecer a si mesmo. Por exemplo, quando você assistiu, eu não sei se você chegou a assistir o filme Matrix, e Assisti. tem uma cena interessante no filme Matrix, que quando o Neo ele entra na casa do oráculo, e na porta de cima tem uma frase bem interessante. A frase, conhece-te a ti mesmo. É uma máxima socratiana, ou seja, é uma máxima de Sócrates. Ou seja, a ideia é que o homem ele conhece a si mesmo, o homem ele parte do seu próprio conhecimento, ele tem o conhecimento dele, então o que impera é o conhecimento dele. Pitágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas, das que são como não são e das que são como são. Isso é o postulado de Pitágoras na sua máxima maior. Agora, Calvino ele vem e diz: não é assim que começam as coisas. As coisas devem ser primeiro, eu devo primeiro conhecer a Deus e depois conhecer a mim mesmo. E ele continua dizendo, olha o que é que ele diz: mas como esses 2 conhecimentos estão muito unidos e entrelaçados entre si, não é uma coisa muito fácil de distinguir qual procede e origina o outro, pois, em primeiro lugar, ninguém se pode contemplar a si mesmo sem que por um momento se sinta impulsionado a levar em consideração a Deus.
no qual vive e no qual se move. Porque não há quem duvide que os dons nos quais toda a nossa dignidade consiste não seja de maneira alguma nossos. Veja que coisa interessante Calvino coloca aqui para a gente, né? Calvino diz que é difícil a gente conseguir distinguir quando um começa e o outro termina nesses conhecimentos, nessa relação de conhecimento. Mas ele diz uma coisa interessante, ele diz que ninguém pode contemplar, olhar para dentro de si, examinar a si mesmo, sem que primeiro olhe para Deus e contemple a Deus e veja a Deus. Entende isso? Severino? Oi, eu estou ouvindo. Ok? Então, é interessante isso aqui. Ele coloca isso para nós de maneira muito interessante. E ele vai dizer assim, não há também quem duvide que nenhum dos dons que nós temos pertence a nós. E ele continua. E ainda mais, o mesmo ser que temos e o que somos não consiste em outra coisa, senão em subsistir e estar apoiados em Deus, ou sustentados em Deus, ou dependentes de Deus. Então Calvino ele pega este homem que se acha alguma coisa e o entrega aos pés de Deus. O coloca lá, dizendo, olha, o seu problema, a sua dificuldade, você deve partir não de você. Ou seja, a realidade do mundo, a sua cosmovisão mundana, não deve partir de você. Não é você que interpreta o mundo, mas é Deus que interpreta você e o seu mundo. Ok? E ele continua aqui nos dizendo aqui interessante, ele diz, além do mais, estes bens que como gota a gota descem sobre nós dos céus, nos encaminham como que rios até a fonte. Assim mesmo, por nossa pobreza, se mostra todavia melhor aquela imensidade de bens que em Deus reside. Ou seja, Calvino diz, olha, é por causa da nossa pobreza, da nossa nulidade, que nós recebemos todas as bênçãos de Deus, que cai como gota em gota, ou na verdade cai como chuva dos céus sobre nós, e nos leva como um rio até a sua fonte, até a sua origem, que certamente aqui ele coloca que é Deus. E ele diz assim, e aí ele diz, olha, assim por nossa pobreza se mostra todavia melhor aquela imensidão de bens que em Deus reside, ou seja, por causa do nosso estado de necessidade profunda, Deus revela sua bondade de maneira imensa a estender os seus braços sobre nós. E ele continua, e principalmente esta miserável queda, na qual, pela transgressão do homem, caímos, nos obriga a levantar os nossos olhos para cima, não somente para que, sedentos e famintos, pidamos ou venhamos a rogar dali, ou seja, do alto, tudo aquilo que nos faz falta, mas também para que, despertados pelo medo ou pelo temor, aprendamos a humildade. Veja que coisa fantástica, né? Ou seja, enquanto a teologia moderna ela é antropocêntrica, Calvino é extremamente teocêntrico e mostra o quanto o homem é depravado, o quanto o homem é necessitado de conhecer a Deus. E aí ele diz, porque como no homem se acha todo um mundo de misérias, depois de haver sido despojados dos dons do céu, nossa nudez, para grande vergonha nossa, descobre uma infinidade de opróbrios. Por outra parte, ou por outro lado, não pode por menos que ser tocado cada qual da consciência de sua própria desventura,
para poder, pelo menos, alcançar algum conhecimento de Deus. Ou seja, o homem, ele está num estado tão depravado, tão arruinado, que ele precisa ter a consciência ferida para levá-lo ao conhecimento de Deus. Assim, diz Calvino, pelo sentimento de nossa ignorância, de nossa vaidade, de nossa pobreza, de nossa enfermidade e finalmente perversidade e corrupção própria, reconhecemos que nenhuma outra parte, senão em Deus, há verdadeira sabedoria, firme virtude, perfeita abundância de todos os bens, pureza de justiça, pelo qual certamente nos vemos impulsionados por nossa miséria a considerar os tesouros que há em Deus. E não podemos, deveras, ter a Ele antes de começar a sentir um descontento conosco. Veja que coisa, assim, profunda que Calvino coloca aqui pra gente. Calvino diz que esse sentimento de nossa ignorância, de toda a vaidade que nós temos, de toda a pobreza e enfermidade, e finalmente toda a perversidade, que é interessante aqui que ele coloca, toda a nossa perversidade e fruto da nossa corrupção própria, ele diz que por causa dessas coisas, certamente nos vemos impulsionados por nossa miséria a considerar os tesouros que há em Deus. E aí ele diz que a verdadeira sabedoria encontra-se em Deus quando nós olhamos para a nossa perversão e pecaminosidade. Ou seja, a verdade, ela só pode ser verdade se eu considero Deus. No mundo pós-moderno, Deus é desconsiderado, a realidade é negada e, consequentemente, a verdade é relativizada. Entende como Calvino coloca isso aqui? A verdadeira sabedoria que o homem precisa está no conhecer a Deus, ou a verdade precisa ir até Deus. Ok, e ele continua dizendo aqui, terminando esse primeiro parágrafo, ele diz: e não podemos, deveras ter a Ele antes de começar a sentir um descontento conosco. Ou seja, eu não posso me aproximar de Deus enquanto eu não me olhar como nulo, como acabado, como alguém descontente, ou seja, infeliz comigo mesmo, em saber que eu sou depravado, mau, ruim, perverso, que tem uma profunda chaga e marcado por toda a sorte de misérias. Enquanto eu não contemplar isso, enquanto eu não olhar para isso, de fato, eu não vou conseguir contemplar a Deus, a sua honra, a sua glória e a sua majestade. Ele diz, aí ele termina dizendo, por quê? Que homem há que não sinta contento descansado em si mesmo? Quem não descansa em si enquanto não se conhece a si mesmo? A saber, quanto está contente com os dons que vê em si, ignorando sua miséria e esquecendo-a. Pelo qual o conhecimento de nós mesmos não somente nos nos aprisiona, essa seria a tradução adequada, nos aprisiona para que busquemos a Deus, mas que nos leva como que pela mão, para que assim o achemos. Não é aquela ideia de nos aprisionar e deixar preso, mas é aquela ideia de alguém que nos segura pelo braço e nos leva até Deus. Ou seja, quando você para e reflete que você não é nada, que você não sabe nada, que você não conhece nada, aí você passa a pensar, a considerar o ser divino. Quando você chega à conclusão de que você é totalmente depravado, que o seu conhecimento, por mais cheio de intelectualidade que tenha, por mais cultura que tenha, enquanto ele não conhece a Deus, não é um verdadeiro conhecimento, não é uma verdadeira sabedoria. Ok? Ok. Alguma pergunta? Não. Eu só estou sentindo alguma diferença por causa da leitura de algumas coisas. Há um acréscimo daquilo que você fala aqui em algumas partes. Mas não há nenhum tipo de discrepância não, né? discrepância não. Entendi.
Na verdade, essa questão é porque a questão da tradução ela é muito complicada mesmo, né? Eu estou usando a tradução espanhol para o português, estou lendo do espanhol traduzindo para o português. E a versão que você está lendo aí é a versão da Unesp, que é uma versão excelente em português. Para mim, é a melhor versão em português das Institutas. Ela tem algumas peculiaridades mesmo, é uma tradução meio peculiar mesmo. Ok? Vamos considerar agora o segundo parágrafo do capítulo 1º. A conclusão que a conclusão que Calvino ele tem é que em si o homem só pode ter essas pequenas gotas que vão descendo do céu, assim eu posso dizer assim, sobre si no tocante da sua miserabilidade e no reconhecimento de que a sua ignorância ela só pode ser dada através desses pequenos conhecimentos que aos poucos Deus vai fornecendo através da sua graça, assim, posso dizer dessa forma? É a seguinte, o que Calvino propõe é o seguinte: eu tenho dois conhecimentos, ele coloca com o conhecimento de Deus e o conhecimento dos homens. Então, o que é que ele faz? Eu não sei se você chegou a ler aquele livro, As Implicações Práticas do Calvinismo, do Al Martin, publicado pela editora Os Puritanos. Eu acredito que desse não, mas eu tenho alguns que são totalmente diferentes. Tá, As Implicações Práticas do Calvinismo, do Al Martin. Ele faz uma análise de Isaías capítulo 6. E ele começa a dizer que a primeira atitude que Deus faz quando o homem ele o torna um homem calvinista é primeiro fazer com que o homem o contemple. E ele pega a experiência de Isaías e e mostra que Isaías foi até o templo e contemplou a Deus e viu a Deus em toda a sua majestade. Então, basicamente o que Calvino está dizendo aqui é mais ou menos o que Calvino propõe aqui nesse primeiro parágrafo das Institutas, quando ele abre. Ele diz, olha, se você quer ter a verdadeira sabedoria, você primeiro precisa contemplar a Deus, porque quando você contempla a Deus, você percebe a sua miserabilidade, ou seja, pega agora o exemplo de Isaías. Isaías vai ao templo e vê Deus reinando. No verso 5 diz, ai de mim, estou perdido, eu estou nulo, porque eu vi o rei e os meus... e eu não consigo ficar de pé diante de Deus e da sua santidade, do seu poderio. Então, o que Calvino está dizendo é o seguinte, olha, quando eu tenho contato com o conhecimento de Deus, isso gera em mim humildade. E aquele conhecimento que eu tinha no mundo era miserável porque ele era um conhecimento à parte de Deus. Era um conhecimento que não levava a ideia de Deus, era um conhecimento que não levava Deus em consideração. E a mulher está perguntando se eu estou dando aula ou se eu estou pregando. Imagina um negócio desse. Ok? Entendeu isso? Ok. Muito bem. Vamos lá. O segundo parágrafo das Institutas, o subtítulo tem assim, o homem na presença de Deus. Ok? Ok. Por outra parte, é coisa evidente, diz Calvino, que o homem nunca jamais chega ao conhecimento de si mesmo sem que primeiro não contemplasse, sem que primeiro não contemple o rosto de Deus. E depois de havê-lo contemplado, decide ou desce a considerar a si mesmo. Porque estando arraigado em nós o orgulho e a soberba, sempre nos temos por justos e perfeitos, sábios e santos, a não ser que, como manifestas provas, sejamos convencidos de nossa injustiça, falha, loucura e impureza. Porém, não nos convencemos se somente nos considerarmos a nós mesmos e não a Deus, o qual é somente a regra com que se deve ordenar e regular este juízo. Ou seja, Calvino agora ele percebe isso e diz, olha, ninguém pode chegar a um conhecimento verdadeiro de si mesmo ou de Deus se considerar apenas a si mesmo.
Ou seja, quando eu considero apenas a mim mesmo, eu de fato não tenho nada disso. Eu preciso considerar a mim mesmo à luz da ótica de Deus. Porque nós somos orgulhosos, nós somos soberbos, nós não aceitamos que as pessoas nos chamem de pecadores, nos chamem de miseráveis, nos chamem de ímpios, de distantes, de pessoas insensatas. As pessoas não querem isso. Então Calvino diz, olha, é necessário que você volte a Deus, que é a regra, só Ele é a regra medidora, avaliadora desse juízo. Entendeu? Uhum. Aí ele continua aqui pra gente, olha o que ele continua dizendo. Porque como todos nós estamos, por nossa natureza, inclinados à hipocrisia, qualquer vã aparência de justiça nos dará tanta satisfação como se fosse a mesma justiça. Ou seja, como o que Calvino ele coloca aqui para nós é que nós somos tão marcados pela hipocrisia que qualquer coisa justa que nós façamos, julgamos que isso é a justiça que Deus requer. E ficamos contentes com isso. Eu ajudei alguém, eu estendi a mão a alguém, eu socorri alguém, então isso para nós é suficiente. Interessante. Exato. E aí, ele diz, e porque ao redor de nós não há coisa que não seja manchada com grande sujeira, o que não é tão sujo nos parece limpíssimo, enquanto que mantenhamos o nosso entendimento dentro dos limites da sujeira deste mundo. Ou seja, veja o que você está dizendo, ele diz assim, olha, aquilo que eu olho em volta do mundo, né, e aquilo que é menos podre, eu acho que é limpo. Porque eu estou no meio da sujeira. Eu não estou olhando em minha volta. Vou dar um exemplo bem clássico aqui. Quando a gente começa a tratar sobre a questão política no Brasil, que um determinado partido está realmente atropelando o Brasil, acabando com o Brasil, destruindo o Brasil, aí os defensores do partido dizem, mas no passado o partido tal tinha isso. Então, veja, eles estão concordando com a corrupção, achando que não há corrupção, de fato, porque corrupção era que se fazia nas escondidas e não que se faz às claras. Entende? Entendo. E aí Calvino, ele é muito, muito preciso nisso. Ele diz, olha, ele diz, e porque ao redor de nós não há coisa que não esteja manchada com grande sujeira, o que não é tão sujo nos parece limpíssimo, enquanto mantenhamos o nosso entendimento dentro dos limites da sujeira deste mundo. Da mesma forma que o olho, que não tem diante de si mais cor do que o negro, tem por branquíssimo o que é meio branco ou escuro. Ou seja, aquilo que é amarelado, ele tem por branco, ou preto aquilo que tem por escuro, ou branco aquilo que tem por negro. Ou seja, ele diz, olha, essa inversão dos valores que o homem faz quando está na depravação do seu pecado. Entende? Ele inverte os valores, ele inverte as ideias, ele inverte as coisas. Veja, Calvino falando isso no século XVI. Coisa que a gente vê hoje no século XXI, o valor sendo invertido, a verdade sendo trocada pela mentira, e assim sucessivamente, como nós vemos. Ok? Muito bem. Ele continua dizendo, todavia, podemos discernir ainda mais acerca pelos sentidos, né? Aliás, e todavia poderemos discernir ainda mais próximo pelos sentidos corporais, quanto nos enganamos ao julgar os poderes e as faculdades da alma. Porque se ao meio-dia pomos os olhos na terra e olhamos as coisas que estão ao redor de nós, nos parece que temos a melhor vista do mundo. É verdade. Ao meio-dia, quando nós olhamos as coisas, achamos que as coisas estão realmente no seu devido lugar. A melhor vista do mundo. Porém, quando nós levantamos os olhos até o sol e o olhamos fixamente, diz Calvino, aquela claridade com que víamos as coisas as coisas baixas, ou seja, as coisas da terra,
é logo de tal maneira ofuscada pelo grande resplendor, porque eu estou contemplando o sol agora, não estou mais olhando para as coisas, que nos vemos obrigados a confessar que aquela nossa sutileza com que considerávamos as coisas terrenas não é outra coisa senão pura tonteira ou pura tolice quando se trata a olhar o sol. Ou seja, Calvino diz, olha, aquilo que você vê de bom no homem não é nada. Se você contemplar a Deus, que é o sol de todo o entendimento que nós precisamos, é claro. Então ele vai nos iluminar, vai nos orientar, vai nos dizer como caminhar, como avaliar agora a natureza humana. E aí é isso que ele vai dizer agora no próximo parágrafo. Veja o que é que ele diz. Ele diz, da mesma maneira, acontece em consideração das coisas espirituais. Porque enquanto não olharmos mais que as coisas terrenas, satisfeitos com a nossa própria justiça, sabedoria e poder, nos sentimos muito ufanos, né? Muitos orgulhosos, e fazemos tanto caso de nós que pensamos que já somos semideuses. Porém, ao começar a pôr o nosso pensamento em Deus e a considerar como e quão esquisita seja a perfeição de sua justiça, ou, aliás, quão esquisita que seria quão estranha, né? Quão estranha seja a perfeição de sua justiça, sabedoria e poder, a qual nós nos devemos conformar e regular, o que antes, com um falso pretexto de justiça, nos contentava em grande maneira, logo nos abominaremos como uma grande maldade. O que em grande maneira, por seu aparente sabedoria, nos iludia, nos atestará como uma extrema loucura. E o que nos parecia poder se descobrirá que é uma miserável debilidade. Vês, pois, como o que parece perfeitíssimo em nós mesmos, em maneira alguma tem a ver com a perfeição divina. Ou seja, Calvino diz, para eu poder avaliar tudo de maneira correta, eu devo filtrar tudo pelas lentes de Deus. Veja, isso é chamado de cosmovisão. Então, Calvino trabalha a ideia da cosmovisão que a igreja hoje está badalando aí em cursos e tudo mais, mas Calvino já tratava disso a partir das Institutas. Ok? Ok. Alguma pergunta? Não. É porque a gente percebe que ele é muito mais, ele filtra melhor a ideia desse conhecimento de Deus, ele resume isso com palavras mais sólidas. Sim. Ele não fragmenta o que ele pensa, ele fragmenta. Acumula ao ponto de quando ele despeja, ele tem que fazer isso de forma homeopática. Talvez É exato. Como nós vimos no primeiro parágrafo, ele fundamentou a ideia, né, filosoficamente. No segundo momento, ele vai pegar essa ideia e vai desenvolver ela a partir de ilustrações, né, ele trabalha as ilustrações. E o terceiro parágrafo, ele vai pegar agora a escritura e trazer fundamentos bíblicos para aquilo que ele havia dito anteriormente. Entendeu? Entendi. Ele vai agora valer-se agora das escrituras para fundamentar o seu entendimento daquilo que ele acabou de ensinar aqui. Ele vai colocar no terceiro parágrafo exemplos das escrituras. É o terceiro parágrafo que ele vai tentar abordar e assim nós encerramos a nossa aula de hoje, ok? Tá ok. Ok, exemplos da Sagrada Escritura. Daqui procede aquele horror e espanto com que, segundo dizem muitas vezes na Escritura, os santos têm sido afligidos e abatidos sempre que sentiam a presença de Deus. Porque vemos que quando Deus estava distante deles, se sentiam fortes e valentes. Porém, enquanto Deus mostrava sua glória, eles tinham temor e tremiam.
Seria a tradução aqui. Como se sentisse o desvanecer e morrer. Daqui se deve concluir que o homem, veja que coisa interessante, nunca sente deveras sua baixeza até que se veja frente a frente a majestade de Deus. Show de bola, cara. Show de bola. Porque ele vai dizer exatamente isso, ele vai dizer assim, que o homem, ele não percebe a sua baixeza, a sua iniquidade, sem que primeiro ele leve em consideração a majestade de Deus, sem que ele esteja de frente à majestade de Deus. Essa é uma ideia muito interessante que Calvino vai desenvolver aqui para nós, né? Calvino vai desenvolver isso de maneira bem interessantíssima. Então ele começa aqui dizendo, muitos exemplos temos deste desvanecimento e terror no livro dos Juízes e nos dos profetas, de modo que esta forma de falar era muito frequente no meio do povo de Deus. Por exemplo, morremos porque vimos ao Senhor. Ele vai citar aí o texto que é bem interessante, que é o texto de Juízes, né? Juízes 13, 22, Isaías 6, 5, Ezequiel 2, 1. Pronto, só esses textos. Exato, Juízes 13, 22. Olha o que é que ele vai nos dizer aqui, Juízes 13, 22. Não é isso? Juízes 13, 22, ele diz, disse Manoa a sua mulher, certamente morreremos porque vimos a Deus. Então, contemplar a Deus dá o sentido de desvanecimento. Isaías 6,5 eu já mencionei aqui, não foi? Foi. Isaías 6,5, né? Eu estou perdido porque os meus olhos viram o rei, né? E sou um pecador. Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, é isso aqui, capítulo 1, verso 28. Não, aqui tem Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Ezequiel 2:1, é? É. Muito estranho. Lê aí Ezequiel 2:1. Porque essa minha Bíblia aqui, ela não corresponde muito com o que a gente fala, não, porque eu peguei ela aqui para... Ezequiel 2:1, olha o que é que diz. Vem. E esta voz me disse, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Eu acho que não é isso, não. Acho que é errado aí na tradução, viu? Quer dizer, não na tradução, mas colocaram a referência errada. A referência é Ezequiel capítulo 1, verso 28, que diz, com o aspecto do arco, que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então o profeta diz que caiu com o rosto em terra porque contemplou a glória de Deus. Aí o capítulo 3, verso 14 agora de Ezequiel. Capítulo 3, verso 14. Momento só. 3:14, viu? 3:14. 14. Certo. Diz assim. Aí o poder do Senhor me dominou. Não. É o capítulo 3, verso 14. Pronto, é o versículo 14 mesmo. Sabe por que é? Porque minha Bíblia não é convertida não, cara. Ela é a linguagem de hoje. Ah, a linguagem de hoje, tá, entendi. Deixa eu ver pelo menos na bichinha. Aham. Deixa eu ver na bichinha, faço não. Vá, leia a linguagem de hoje, leia. Aí o poder do Senhor me dominou e o seu espírito me levou dali. Aí eu fiquei zangado e cheio de amargura. Misericórdia. Que tradução horrível, cara.
Olha o que diz, ó. Então o Espírito me levantou e me levou. E eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Ou seja, ele estava abatido. O Senhor foi lá e se revelou a ele e o trouxe a restauração, né? Ok, e em outros lugares de Calvino. Aí Calvino continua. E assim a sabedoria de Jó, para humilhar aos homens com sua própria consciência de sua loucura, impotência, impureza, aduz também sempre como principal argumento a descrição da sabedoria e poder e pureza de Deus. E isso não sem motivo. Porque vemos como Abraão, quanto mais chegou a contemplar a glória de Deus, tanto melhor se reconheceu a si mesmo como pó e terra, ou como terra e pó, né? Gênesis capítulo 18, verso 27. Gênesis 18, 27, ok? Gênesis 18, 27 diz: E disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor que eu sou pó e cinza. Então ele ao contemplar Deus, ele se reconheceu como pó e cinza. E Calvino fundamentando a sua posição teológica. E como Elias escondeu seu rosto, não podendo suportar sua contemplação, lá no livro de 1 Reis, né? É 1 Reis que ele cita aí, não é isso? 1 Reis 19, 13. 1 Reis 19, verso 13. E ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Elias escondeu o rosto, porque se viu nulo diante de Deus. Tanto era o espanto que os santos sentiam com a sua presença, com a presença de Deus, e que fará o homem, que não é mais do que uma podridão hedionda, quanto os mesmos querubins se veem obrigados a cobrir o seu rosto por tanto espanto. Isaías 6, verso 2, nós vemos isso lá na Escritura, onde os anjos, os querubins, escondem o rosto porque não conseguem contemplar a santidade de Deus, né? Isaías capítulo 6, verso 2, que diz: Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Por isto o profeta Isaías disse que o sol se envergonhará e a lua se confundirá, quando reinar o Senhor dos Exércitos. Isaías 24, verso 23. Isaías 24, verso 23. Olha o que Calvino cita aqui: a lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião, em Jerusalém, perante os seus anciões, e haverá glória. E Isaías 2, versos 10. Isaías 2, versos 10 e 19. Olha o que diz o verso 10 aqui: Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória de sua majestade. E verso 19 vai nos dizer o seguinte, olha o verso 19 dizendo aqui para nós o seguinte: Então os homens se meterão nas cavernas das rochas, nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Ou seja, saber, ao mostrar a sua claridade, né? Diz Calvino, aqui falando sobre Deus, ao mostrar a sua claridade aqui, ele continua, né? E ao fazê-la resplandecer mais, o mais próximo, o mais claro do mundo, o mais claro do mundo estará em comparação com ela em profundas trevas.
Portanto, ainda que entre o conhecimento de Deus e de nós mesmos haja uma grande união e relação, a ordem para o reto ensino requer que tratemos primeiro do conhecimento de Deus, do conhecimento que de Deus devemos ter, e logo do que devemos ter de nós mesmos. Então, primeiro seguir o conhecimento de Deus e depois conhecer quem é o homem. Então, primeiro começa com a teontologia, ou começa com conhecer a Deus e depois conhecer a nós mesmos. Ok? Ok. Alguma pergunta? Não. Eu só estou vendo aqui, ver se eu consigo baixar esse livro em espanhol. Acho que quando eu vou botar ele para tradução, eles não correspondem. Não, ele não vai fazer tradução não, viu? Deixa eu botar no grupo.